Olá, minha gente, tudo bem com vocês aí? Vamos à nossa aula de geografia do terceiro ano? Vamos? Nós vamos começar aqui com o texto, proposto na página 296, que vai falar dos modos de vida de cada bairro. Eu não sei se você tem prestado atenção, mas o nosso livro ele tem falado bastante sobre bairro, não é verdade? Então nós vamos dar aí aquela acrescentada no conteúdo, tá bom? Se você tiver alguma opinião, alguma sugestão, alguma informação para acrescentar aí no nosso conteúdo, então você dá aquele alô para o nosso contato aí e você pode acrescentar, serão muito bem-vindos os seus conhecimentos, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, tá certo? Eu vou lendo, a gente vai fazendo aquelas pausas, né? Ó, o cabelo ficou arrepiado. Para acrescentar aquilo que for necessário, alguma informação, tá bom? Então vamos lá? Você já aprendeu que comunidade é um conjunto de pessoas que frequentam o mesmo lugar e têm modo de vida semelhante. As pessoas de uma comunidade devem sempre procurar conviver de maneira respeitosa e harmoniosa, tá? Em um bairro há várias comunidades, portanto, as pessoas que moram no mesmo bairro não pensam e nem vivem do mesmo modo, mas ainda assim todos devem ter o mesmo objetivo de respeito e harmonia. Afinal, o bairro se mantém com a contribuição de todos. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Como foi dito aqui no texto, as pessoas que moram naquele bairro, eles têm modos de vida semelhantes, tá? Mas não quer dizer que seja exatamente igual. Porque em um bairro nós podemos encontrar uma diversidade de pessoas de condições e situações diferentes. Nós podemos encontrar pessoas de classe alta, pessoas de classe média, pessoas de uma condição aquisitiva financeira mais simples, mais humilde, Em um bairro nós podemos encontrar casarões, prédios lindos e maravilhosos, como também podemos encontrar casas mais simples e até mesmo barracos, feitos ali de materiais recicláveis. E isso não diminui aí a importância das pessoas que moram no bairro, tá bom? Mesmo assim, tem que haver respeito por cada um. Então, vamos continuando. Nosso país é formado por diferentes etnias, ou seja, por pessoas de diferentes origens, E embora o bairro seja uma parcela bem pequena, bem menor do nosso território brasileiro, que é enorme, É nele que nós encontramos essa diversidade de pessoas. Gente, perdão, minha garganta tá assim, ó. Devido da aula, bastante, aí de vez em quando dá uma coçadinha aqui. Nos bairros encontramos pessoas que nasceram na mesma cidade ou em cidades diferentes. E ainda aquelas que vieram de outros países. Exemplo, aqui no bairro que eu moro, esse bairro chamado Três Irmãs, Conjunto Rocha, Cavalcante, eu não nasci nesse bairro. Aliás, eu não nasci nem nessa cidade, eu nasci em outro estado. E aí eu passei por outras cidades até chegar aqui, certo? Aqui eu particularmente não conheço pessoas de outros países, estrangeiros. Eu sei que já viveu uma senhora que veio acho que foi da Holanda, que morava aqui próximo, mas eu não a encontrei mais, não sei se ela reside mais aqui. Mas eu já encontrei, em outros bairros que eu morei, gente que veio do Líbano, gente que veio do Peru, Então, assim, os bairros, eles têm uma diversidade de pessoas, Tem indígenas também. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Continuando, nos bairros encontramos pessoas, diferentes. Todas elas com costumes e tradições dos grupos aos quais, quase que não sai, pertencem. Constroem uma singularidade de um bairro, de um município ou de um país. Ou seja, essas tradições dessas pessoas que vêm, de outros lugares, deixam aquele bairro ali com a sua particularidade, com algo de diferente. Então, vamos lá. Continuando aqui, essas pessoas, constroem uma singularidade de um bairro, de um município ou do país. As contribuições
se manifestam no dialeto, né? Ou seja, na fala. Inclusive, gente, o povo comenta muito que o meu sotaque é diferente do povo daqui. Na dança, na comida, na vestimenta, entre outras. As pessoas mudam de cidade, de estado ou de país por diversas razões, mas na maioria das vezes buscam uma vida melhor. Esse desejo normalmente inclui a procura por um novo emprego. Isso é o que acontece muito para quem sai daqui do Nordeste e vai para sul e sudeste do país. Muitos vão em busca de um novo emprego ou de condições melhores de vida, né? Até porque lá nessas regiões existem trabalhos onde a renda, né, onde o salário é melhor do que daqueles que trabalham aqui e recebem aqui, tá? As contribuições também se manifestam, né, na vestimenta, enfim, já li isso aqui. Esse desejo normalmente inclui a procura por um emprego. Assim, as pessoas constituem uma nova força de trabalho e alguns até mesmo abrem novos estabelecimentos comerciais no bairro. Suas contribuições não são apenas culturais, mas econômicas. Um exemplo disso, gente, é o pessoal que vem aí, a gente vê muito aqui no nosso país, inclusive no centro da cidade, os asiáticos, alguns coreanos, alguns japoneses, outros chineses, alguns com lojas de calçados, outros com lojas de roupa. A gente vê bastante ali no shopping popular que tem aqui em Campina Grande, né, em frente à Praça da Bandeira. De vez em quando a gente vê ali alguns coreanos, alguns chineses, japoneses. Outros abrem aqui também lanchonetes, a gente vê bastante, né, lanchonetes desse pessoal que vem de fora, né? É muito comum mesmo essas lanchonetes de pessoas que vêm desses países asiáticos. Também, outra coisa que eu já vi também, aquela loja que tem no centro, que tem algumas variedades, artigos para presente, bijuterias, brinquedos, a gente vê bastante. Inclusive, eu dou maior valor a entrar nessas lojas, gosto bastante, a gente se diverte, sabe? E a gente aprende também pelo fato de conversar, né, algum momento com essas pessoas que vêm de outros países. A gente aprende palavras novas, a gente conhece gente nova e todas elas merecem sim o nosso respeito e a nossa consideração, tá? Elas têm características físicas diferentes da nossa, né? Na cor da pele, que é bem mais branquinha que a nossa, né? O brasileiro tem essa pele bronzeada. Os olhos, né, que são puxadinhos assim, tudo isso traz curiosidade pra gente, e se você tiver respeito por essas pessoas, você vai aprender muito com elas, né? Aí nós temos aqui, olha, algumas imagens. Dupla musical palestina se apresenta na 22ª festa do imigrante realizada em São Paulo, olha que interessante. E esse aqui é um professor refugiado da República Democrática do Congo, ensinando francês para brasileiros, no Rio de Janeiro, no ano de 2019. Bem interessante também. Para saber mais, aqui na página 297, no processo de migração, as pessoas levam para o lugar de destino a cultura e os costumes do seu povo, influenciando assim um lugar diferente daquele onde nasceu. Cultura e território, no entanto, podem estar ligados por um laço tão forte a ponto de as tradições de um grupo apenas sobreviverem se ele permanecer no local de origem. Ou seja, aqui no Brasil, nós temos imigrantes alemães que vivem ali na região sul do país. E a cultura deles, assim, é algo tão forte, porque eles se instalaram, praticamente a maior parte deles se instalaram naquela região ali. Então, por eles estarem juntos, se torna mais fácil preservar a cultura deles, né, do país deles. Uma das principais razões para o vínculo desses povos ao território é a atividade que exercem. Inclusive, esse pessoal, né, que vive lá, eles trabalham muito na questão da agricultura, do plantio de uvas, da fabricação de bebidas, enfim.
De modo geral, os povos tradicionais praticam economia de subsistência, na qual pessoas dependem dos recursos da natureza para sobreviver, e com isso não buscam ganho monetário ou lucro. Há diversos povos considerados tradicionais no Brasil. Vamos ver aqui alguns deles, tá? Os indígenas, que apesar de cada tribo ter sua história e culturas únicas, os povos indígenas têm um modo de vida característico e mantêm relações de subsistência com a natureza. A maioria dessa população vive em aldeias espalhadas por todo o território brasileiro. Perdão, viu, gente? Quilombolas são descendentes que residem em terras de antigos quilombos construídos por pessoas escravizadas fugidas. As tradições dos antepassados são preservadas e a agricultura é a sua maior fonte de subsistência. Os sertanejos, localizados no sertão nordestino, seu modo de vida e de subsistência está totalmente relacionado às condições naturais da região. Desenvolvem técnicas de armazenamento de água, como é o caso aí do pessoal que constrói cisternas, Cisternas de placa, para quem não conhece, é uma cisterna feita de um tijolo de cimento, A pessoa que constrói a cisterna, ela mesma fabrica o tijolo, ela cava bastante, ela mesma fabrica o tijolo e ela mesma constrói uma cisterna, é o que chama de cisterna de placa. Ela é bem grande, inclusive na casa da minha mãe, que mora ali para o lado do Cariri, tem. E ali ela tem uma encanação que vem do telhado para encher a cisterna de água da chuva. É bem interessante. Aí o pessoal da vigilância ambiental vai lá apenas colocar uns peixinhos, na água para o caso de aparecer alguma larvazinha do mosquito da dengue e os peixinhos comerem. Então, a água ali é armazenada. Inclusive, lá não tem, na comunidade onde a minha mãe reside, não tem água encanada. E em muitas comunidades também. Então, as pessoas trabalham dessa maneira, fazem isso para armazenar água, certo? Ou então, elas compram de caminhões-pipa, ou então é fornecido pelo exército ou pela prefeitura daquele lugar. Então, desenvolve técnicas de armazenamento de água para períodos de seca, cultivo de alimentos e criação de gado, que é uma das principais atividades de lá. Os caiçaras, que é um grupo formado por pescadores das regiões litorâneas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Essas populações vivem da pesca, dos recursos naturais encontrados em seu território e também do artesanato, Tem aí uma comunidade indígena ribeirinha apresentando a sua dança tradicional em Santarém, no Pará, no ano de 2017, e também a Missa do Vaqueiro, realizada no Parque Nacional do Vaqueiro, em Serrita, em Pernambuco, em 2012. Passando para a página seguinte, vamos dar aquele pulinho para a página 298, onde você vai fazer a seguinte pesquisa. Olha bem, você conhece bem o bairro onde mora? Muitas vezes, apesar de vivermos em um determinado lugar, não conhecemos sua história e nem a história das comunidades que fazem parte dele. Para conhecer um pouco melhor o bairro onde você mora, não é preciso ir muito longe. Basta informar-se com pessoas que vivem com você. Leve para casa o questionário a seguir e responda-o com a ajuda de pessoas que moram com você. O objetivo do questionário é conhecer mais a história da família e do bairro, certo? No dia combinado, o professor organizará uma roda de conversa. Isso aqui, gente, é a parte que nós não vamos poder fazer. Mas você certamente vai trazer o seu livro e nós vamos fazer a correção aqui, tá bom? Então, você vai responder aí de acordo com o que tem no quadro. Nossa família sempre morou neste bairro ou veio de outro lugar? Se viemos de outro lugar, quais os costumes e tradições trouxemos conosco? No próximo item, em nosso bairro há pessoas de lugares, culturas e religiões diferentes? Próximo item, como essas pessoas influenciam a cultura e a economia do bairro? Próximo, você conhece algum morador do bairro que tenha nascido em um lugar diferente do nosso? Aí, já pode contar comigo. E no último item, você conhece a história do bairro? Ele mudou muito ou conservou uma mesma tradição ao longo do tempo? Então, você vai pesquisando e respondendo aí, tá? 2. Pesquise na internet, em jornais ou revistas, imagens que representem
Os povos tradicionais que vivem no seu estado. Cole em uma folha de papel e traga seu trabalho para a sala de aula e conte ao professor e aos colegas as informações que você aprendeu sobre esse povo. Nesse caso aqui, você vai fazer na folhinha e você vai contar com as suas palavras, tá? Você vai escrever, vai ser o quê? Uma produção textual. Você vai fazer direitinho aí na folha, colocar a imagem e escrever, tá bom? Na página seguinte, que é a página 299, vamos lá. No bairro em que você mora, há pessoas que vieram de diferentes locais? Se houver, que traços culturais de onde elas vieram você consegue identificar? Questão 2. Você conhece outra comunidade tradicional? Escreva a seguir. Questão 3. Responda. Aí tem dois itens, A e B. A. Quais são as principais diferenças entre o modo de vida dos povos tradicionais estudados e o seu modo de vida? B. Por que é importante preservar os territórios onde essas populações vivem? Quarta questão. Complete o texto a seguir. Os quilombolas são povos, tracinho, descendentes de, tracinho. Sua principal atividade de subsistência é a... tracinho aí para você completar. E questão 1, aí onde tem relembrando, marque com X as alternativas corretas. As comunidades tradicionais não têm muita ligação com o território em que vivem. Verdade ou mentira? Perdão, viu, gente? As populações caiçaras vivem em regiões litorâneas. Os sertanejos são encontrados em todo o território brasileiro. Todos os povos indígenas têm a mesma cultura. E uma das características dos povos tradicionais é a economia de subsistência. Então, gente, capricha aí na atividade. Eu aguardo você na próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, não se acanhe não, tá? Dá aquele alô pra tia Lu, que eu ajudo você aí a tirar a sua dúvida e responder a atividade. Um grande abraço para você e tudo de bom!